Eu estou relendo aqui o livro de Jung. É uma edição muito antiga, a primeira edição, na verdade. Traduzido, é a Psicologia do Desenvolvimento, ou melhor dito, o desenvolvimento da personalidade. A tradução do meu grande amigo, Frei Valdemar do Amaral. Frei Valdemar do Amaral, eu entrevistei lá em Petrópolis. Ele é o frei que encontrou erros na tradução no original alemão do Mysterium Connuntionis e fez as correções desses erros, as citações que Jung fez errada. E ele fez essas correções. Leonardo Boff, na época, também um grande amigo, na época enviou as correções que o Frei Valdemar fez para o grupo responsável pela tradução mundial, lá em Zurique. Se reuniu um colegiado de analistas junguianos e de filólogos, né, porque as citações são eruditas, e perceberam que verdadeiramente houve um erro, né, e o erro foi corrigido. O Comitê Organizador Internacional das Obras Completas de Jung enviou cartas para todas as editoras do mundo que publicam a obra do Jung em diversas línguas para fazerem a correção. E tudo isso foi realizado, aconteceu porque uma pessoa muito humilde, Frei Valdemar, simples. Eu tenho uma entrevista com ele, eu vou procurar, gravada em fita cassete. Muita gente nem sabe o que é uma fita cassete, mas uma fita cassete, em que ele fala que Jung não errou, não, que ele deve ter se equivocado ali na hora de transcrever, né? Tamanha a humildade do Frei Valdemar. Recebeu a mim, um amigo meu, lá na época a gente era estudante de psicologia, lá em Petrópolis, no convento. Ele já deve ter falecido, com certeza, porque ele já era idoso naquela ocasião. A tradução é do Frei Valdemar do Amaral, então é uma tradução altamente segura. Porque o homem era o que tinha de humildade, tinha de erudição. Dominava latim, grego, alemão, francês, inglês, latim e português. E encontrou esses erros na obra do Jung, porque Jung errou quando fez a citação. Acho que é de um tratado alquímico, de alguns tratados alquímicos. A minha entrevista com Leonardo Boff, que está no YouTube, ele fala sobre isso, nessa entrevista. Então, diz Jung aqui, né, no capítulo chamado Da Formação da Personalidade. Ninguém desenvolve a sua personalidade porque alguém lhe disse que seria bom ou aconselhável fazê-lo. Ninguém faz isso. A natureza jamais se deixa impressionar por bons conselhos e intenções benévolas, né? Mas sabemos que o inferno está cheio dessas intenções benévolas, né? Somente algo que obrigue o indivíduo, atuando como causa, é que move a natureza humana. Você está entendendo? Vou repetir. Somente algo que obrigue a pessoa a se mover faz com que a pessoa se mova. Não adianta ter boa vontade, uma imaginação ativa aqui. Meu Deus, tá. Pode fazer, não tem problema. Isso é muito diferente de você ser afetado por uma depressão, por exemplo, por um transtorno de pânico, por exemplo, né? De você padecer de um transtorno de personalidade fronteiriço, né? De você ter um transtorno de personalidade narcisista, que se achava que a psicanálise não seria acessível ao narcisismo, o próprio Freud falou isso. É acessível, sim. É muito diferente de você ter uma crise, para usar a expressão do Stanislav Grof, né? Psicoespiritual, né?
Ou seja, você só se move se acontecer alguma coisa dramática na sua vida. Você só se move de verdade se acontecer alguma coisa dramática na sua vida. Você nem precisa ficar perdendo tempo buscando alguma coisa no seu inconsciente, enquanto esse inconsciente não se revela a você através da tua tristeza, da tua insônia, dos teus ataques de ódio, dos teus ataques de vingança, de todas essas coisas densas e volumosas que existem dentro de todos nós e que nos tira do eixo. Alguém que perde o emprego e mergulha numa depressão. Alguém que perde uma relação e mergulha numa depressão. São esses acontecimentos preciosos da vida. Precioso, meu Deus. Os nossos sofrimentos são preciosos. Eles constituem a matéria-prima do nosso desenvolvimento. É isso que é a psicologia de Jung. É uma psicologia prática, é uma psicologia da vida. Não é uma psicologia teórica, não, porque o processo de individuação, não a imaginação ativa, né? Um romantismo em torno, tanto da psicologia junguiana como freudiana também. Eu vejo esse romantismo. Né? A vida não é romântica, ok? Para algo se mover dentro de nós, é preciso que a gente leve uma porrada, uma pancada, alguma coisa que nos desestabiliza. E Jung vai fazer a distinção entre individuação e individualidade. Uma coisa é a vaidade decorrente, né, de um processo de individuação que parece perfeito, né? Parece assim perfeita, a pessoa aconteceu o nirvana. Em geral, essa pessoa não vive. A vida dela é teórica. A defesa dela é o intelecto. E Jung dizia que os pacientes mais difíceis que ele enfrentou na clínica eram os intelectuais, porque eles racionalizavam tudo. Eles não faziam conta, eles não viviam, eles não derrapavam. Eles não faziam como Jung, né? Ele derrapou bonito ali com Sabine Spielrein. E bonito, né? Porque as mulheres russas são bonitas. Ela era dotada de uma inteligência genial, né? E com uma sexualidade típica, né, dos processos dissociativos. Né? Quem trabalhou no hospital psiquiátrico sabe disso, viu isso de perto. Né? Quando se é jovem, não tem quem resista. E Jung era jovem, não resistiu. Eu me lembro do Carotenuto me dizendo assim, naquela época não se podia dizer que Jung tinha teve um caso, um affair com a paciente, não, porque o Franz Jung ainda era vivo, né, e não deixava. E quando eu tentei abordar esse assunto com ele lá em Kisnart, ele cortou, não quis falar a respeito. Os documentos eram muito recentes, né? Mas o Carotenuto mandou essa do tipo assim, se houve alguma coisa entre Sabina e Cal, sorte deles, né? Realmente, sorte deles. Né? E seria a sorte de qualquer homem que tivesse estado com ela. Mas aquilo causou uma turbulência gigante na vida dele. O cara ficou completamente tomado pela ânima. Né? Lá em Memórias ele vai dizer, né? Quem leu Memórias, aí tem que ter lido mesmo. Lido com abertura de coração. Vai ver que ele diz assim, percebi que uma voz feminina falava dentro de mim e era uma psicopata, ele usa esse termo, né? Um termo antigo, né? Uma mulher que eu tratei no hospital psiquiátrico, né? E que se tornou a minha ânima. Quem era essa mulher? Sabina? Sabina era essa mulher. Então a ânima não é uma reflexão filosófica sobre o feminino. Né? A ânima é uma experiência vivida na pele, na carne, no tesão, no desejo, na loucura, né? Por Jung. E é aí que ele vai descrever, a partir da experiência dele, as destilações das memórias
dele no relacionamento com ela. Se você for lá na casa de Bollinger, eu não sei mais o que é lá aquela casa, quando eu fui lá, estava até abandonada, para ser sincero, a casa, né? Eu até varri algumas coisas, tinha uma vassoura lá, eu varri porque estava realmente abandonada. Isso foi 40 anos atrás. Numa daquelas pedras tem o desenho de um urso, né? Uma escultura de um urso feita por Jung. E tem escrito em latim, né? O urso faz a bola girar. Né? Foi uma homenagem que ele prestou a Sabina Spielrein, né? Que foi verdadeiramente a ânima da vida dele, né? Que quase acabou com a vida dele. Né? Freud entrou no meio, aquela confusão que a gente já sabe. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a psicologia de Jung é uma psicologia viva, é de vida, não é teórica, não. Né? Porque Jung disse isso, porque Jung disse aquilo, e aí você fica na literalidade do que você leu. E aí o intelecto substitui a vida. Aí você fica sem experiência, não, fica todo teórico, idealizando a vida. A vida certa. Né? Jung chega a dizer que não tem nada mais tolo do que o desejo de querer ser normal. Nise é a mesma coisa, estudei com Nise muito tempo, foi minha mestra lá na casa dela, lá no Marquês de Abrantes. Estive no Flamengo, aqui no Rio. Então, eu fico um pouco triste quando eu vejo, né, essa tentativa de formatar a vida naquela coisa certinha, né? Daquela coisa apertadinha, né? Que está tudo certinho na minha vida. É uma ilusão. Viva a vida e deixe a vida trazer para você as coisas que a vida quiser trazer para você. Porque a vida sabe do que você precisa. A vida sabe do que você precisa. E se está presente, então honre o que está presente e se debruce sobre aquilo que afeta você, do afeto, afeta você. Pense aquilo que afeta você. É isso que é individuação verdadeira. É de dentro para fora. Não é uma relação intelectual, é uma relação vivencial. Então é isso que Jung está dizendo aqui. Ninguém desenvolve sua personalidade porque alguém lhe disse que seria bom e aconselhável. Vamos sentar aqui na caixa de areia para fazer não sei o quê? A natureza jamais se deixa impressionar por conselhos dados com boa intenção. Somente algo que obrigue, ok? Não usou a palavra obrigue desnecessariamente, obrigue. E Jung fez o que ele tinha que fazer para não enlouquecer. Foi isso. Ele teve que se debruçar sobre o inconsciente dele, porque senão o inconsciente dele levaria ele a uma doença mental grave. Ele foi obrigado a fazer isso. Ninguém perguntou, você gostaria de fazer isso? Não tem negócio de gostaria. Quando a vida decide que quer que você realize algo da vida, na sua vida, não pergunta não. Joga em cima de você, em cima do teu colo, e você que se vire. Ou você leva isso adiante e se desenvolve, ou você afunda no mundo da loucura e da psicose. Não é um... Você está afim? Quando o anjo apareceu para Maria, ela não perguntou assim, Maria, você gostaria de ser a mãe do Salvador? Eu volto daqui a uma semana para ouvir sua resposta. Okay? Não foi assim. Tu foste a escolhida entre muitas para ser a mãe do Salvador. Ela não disse assim, não, eu vou pensar. Esse ano não vai dar, ano que vem volta, que aí eu vou pensar, eu acho que eu posso aceitar essa oferta. Não. Eis aqui a serva do Senhor. Aceita, porque ela sabe que não tem como discutir com o inconsciente. Está entendendo? Como é que a banda toca? A banda toca assim. Não tem romantismo, não. Tem a vida na pele, na carne, nas entranhas. Tem a noite de sono perdida por insônia. Tem a angústia. Tem eventualmente a necessidade de tomar a medicação para ajudar no processo. É isso que tem. É isso que é individuação. Essa individuação romantizada aí serve só para
uma espécie de masturbação psíquica. Sem haver necessidade, nada muda, e menos ainda a personalidade humana. Não houver necessidade, nada muda. Ela é imensamente conservadora, para não dizer inerte. Só a necessidade mais premente consegue ativá-la. Do mesmo modo, o desenvolvimento da personalidade não obedece a nenhum desejo, a nenhuma ordem, a nenhuma consideração, mas somente a necessidade. Ela precisa ser motivada pela coação de acontecimentos internos e externos. Estão ouvindo as palavras? Coação. Ninguém está perguntando se você está a fim de ficar deprimido. Você está. Né? E você tem duas opções. Medita sobre sua depressão e empreende um caminho de volta, mais sábio, é verdade. Ou você afunda na depressão, se vitima e fica ali gozando com o sofrimento. Eventualmente podendo até tirar a própria vida. Sofrer de um transtorno afetivo bipolar, por exemplo. Então, o mestre aqui é um mestre da vida real, da vida que você faz acontecer, da vida que você experimenta, da vida que vem como uma tempestade e leva você. E você para meditar sobre aquilo que aconteceu. É isso que é psicologia. Psicologia tem muito pouco a ver com o que se vê nas sociedades em geral.